Olá, boa noite. Eu vou aqui fixar o nosso texto enquanto as pessoas vão entrando. Oi, Vitor. Eu vou tentar aqui fixar o nosso textinho para poder ficar. Publicar. Fixar comentário. Fixou. Você tá me ouvindo bem? E aí, lindas, maravilhosas. Bem pequeno. Isso é a mão cheia de óleo. Eu vou esperar o Lucas entrar aqui para mim poder convidar ele. Olá, Monteiro. E aí, Gledson? Ai, minha garrafinha. Olha ela. Será que a Lucas já tá por aqui? Um momentinho. Lucas, se tiver já aqui na live, dá um salve. Pra mim saber que tu entrou, que tu tá aqui. Ela é barroca, ela. Ai, Deus. Entrou? Quem entrou? A Lucas? Oi, Zilma. Oi, Maria. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Não, aqui são trabalhos de diversas pessoas. São fotografias, alguns trabalhos, algumas pinturas minhas, mas são de diversas pessoas. O Lucas já... Colecionador é ótimo, né? O Lucas já entrou aqui, sabe dizer? Então, enquanto o Lucas não aparece aqui, eu vou dar um meio que início aqui, uma meio que introdução a vocês, né? Não sei se todo mundo sabe ou quem está pra gente sabe. Amanhã Ah, tá aqui. Solicitar. Ficar só. E ficar só é meio chato. Mas amanhã, dia 28 de junho, né? E aí, gata? Oi, é Como porque é que você tá? tava virada a câmera. Tô bem, e você? Faz parte. Tô bem. Eu estou bem na medida do possível, mas eu estou bem. Meio atazanada do juízo, meio aflita, mas seguindo. Estão. E você Aprendeu tá a bem? colocar. Tô bem, sim. Aprendeu a colocar a legenda definitiva, né? Aqui, fixa. Aprendi, que é uma peia, né, pra botar, mas eu aprendi. Eu tava fazendo meio que uma introdução, aí daí eu passo para ti também, tá bom? Esse aqui é o Lucas, ele vai se apresentar já já. Eu estava falando que esse encontro, esse bate-papo, essa live, né? Pensando também, amanhã é o dia 28 de junho, né? Então é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Né? Então, pensando nesse dia que é um dia muito simbólico e importante para todos nós que somos LGBTI+, né? Então a gente pensou de realizar
alguns encontros, um bate-papo, para a gente poder compreender um pouco da trajetória, da memória, da história do movimento LGBTI, né? Porque quando se fala basicamente no movimento LGBT, a gente recorda de Stonewall, né? Só que o movimento ele é para além de Stonewall. O Stonewall ele foi um marco muito importante que o Lucas ele vai falar um pouco sobre a revolta de Stonewall, como se deu, enfim, como se caracterizou essa revolta e como ficou, né? É marcado como um momento importante que reverberou no mundo inteiro, nos movimentos, nas organizações políticas e como isso começa a reverberar no Brasil, né? Então, a partir de Stonewall, a gente começa a pensar da nossa localidade, né? Pensando no nosso contexto brasileiro. Então, daí a ideia é fazer um parâmetro também, uma trajetória rapidazinha, não aprofundar, porque a gente vai ter 4 encontros hoje, nessa live agora às 18h30 e logo após às 20 horas, com, com o Carlos Henrique e o Lucas Vire, que vai falar sobre o Grupo Somos e o Lampião da Esquina, né, mais especificamente. E amanhã, no dia 28, teremos mais 2 lives, também a primeira às 18h30 e a segunda às 20h30. A primeira falando explicando um pouco sobre. Me recorda, Lucas, o Xana com Xana e. Me Eita, falha a deixa eu olhar, memória. porque é muita coisa e a gente vai esquecendo. Mas eu tenho aqui anotado. É, e amanhã, os Dizzy e. Não, perdão. Mais tarde, às 20 horas, os Dizzy e Jornal Lampião na Esquina. E amanhã é o Grupo Somos e o jornal Xana com Xana, com por enquanto Vitor e o Elton Soares. E às 20 horas, o Grupo Gay da Bahia e o Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que é a BGLT, com o Lucas e eu novamente. Não, é Então a gente vai tu, ter esse, então. eu e o Elton, perdão. Eu anotei aqui, tenho anotado o teu nome por algum motivo. Então, a gente vai ter esses 4 encontros para a gente poder compreender um pouco como foi essa trajetória do movimento no Brasil, né? E também apontar, em certo momento, algumas críticas, né? Não é só tecendo um pouco a história que a gente já conhece, mas, enfim, apontando também algumas lacunas que estão a ser preenchidas, revendo alguns outros posicionamentos, né? Revendo alguns momentos históricos também, de quem foi visibilizado e quem não foi, enfim. Então, a gente também traz esse ponto de trazer essa discussão também pontuando alguns momentos e com algumas críticas, né? Enfim, a como se organizou, né? Pensando basicamente no movimento norte-americano e né, que reverbera nos outros movimentos. Então, daí, a gente vai dividir aqui um momentinho. O Lucas vai falar um pouco sobre Stonewall, a história, para a gente poder, enfim, meio que refrescar a mente, a memória. E depois eu entro. Na verdade, um diálogo que a gente vai estar sendo, né, Lu? A gente combinou Aham. assim de cada um ficar com um ponto, mas de algum modo, uma vai estar sendo o comentário e o diálogo da outra. Mas a gente dividiu esses pontinhos, de Lu falar um pouco sobre o Stonewall Inn, né? E eu ficar mais pensando no Brasil, mas aí tecendo essas costuras de diálogo. Então eu vou passar para ele, que ele se apresente e já dá início aí ao nosso Olá, bate-papo. boa noite. Eu sou Lucas Ville, eu sou graduada em Artes Visuais no Centro de Artes da URCA, no Crato. Agora eu sou professor na Escola Ana Clara de Magalhães, aqui em Ibicoã, que é um distrito que fica em Pequé Carneiro, que é centro-sul, mais próximo da Acopiara, fica entre Acopiara e Mombaça. É meio desconhecido porque é uma cidade muito pequena, mas as pessoas conhecem as cidades vizinhas. Pois então é isso, assim, a gente está se organizando meio que para recordar um pouco e para conversar sobre esses temas, porque inclusive muitas pessoas que seguem a nossa página, elas não conhecem um pouco sobre como se deu os movimentos no mundo, né? E mais especificamente no Brasil. Mas para a gente tratar sobre essa história do movimento no Brasil, a gente precisa começar pelo que foi o início formal, digamos assim,
da luta LGBT no mundo, que acontece em Nova York. Então, não tem como a gente chegar e falar do movimento no Brasil sem contextualizar o que ocasiona, né, esses movimentos. Então, assim, quando a gente pensa na história do movimento LGBT, a gente só consegue pensar essa história desses movimentos em defesa dessas liberdades das sexualidades a partir dos períodos bem mais modernos, assim, bem contemporâneos, que é a partir da década de 60, 70, apesar da sexualidade ser algo que existia, enfim, em toda a história da humanidade. Então, quando a gente vai estudar a história da sexualidade, a gente vê que é algo que um dia já foi extremamente normal, natural, que fez parte da essência da natureza humana, mas que por questões, né, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que vão se construindo religiosas, e aí começam a se construir uma sociedade repressora de pessoas LGBTs. Eu vou usar assim, que apesar desse termo só ser aplicado agora, nos últimos anos, né, do século XVIII para cá, que começam a se organizar essas nomenclaturas. Então, a partir da década de 60, mais especificamente em 69, é o que dá início à história do movimento LGBT no mundo, que se inicia em Nova York, que é com um bar, que era um bar clandestino, que era um bar controlado por, enfim, bandidos mesmo, assim, pessoas do meio marginais, vou dizer assim. Nem sei se eu posso usar esse termo, mas eu utilizei. De Nova York. Então, era nesse espaço que gays, travestis, transexuais, pessoas LGBTs, né, drag queens também frequentavam, mas naquela situação de ser um bar clandestino. Obrigado, Victor, pela máfia, né, de Nova York. E aí, esse espaço que era frequentado por essas pessoas marginalizadas, ele era um espaço que tanto a polícia frequentava, fazia as batidas policiais pela questão da criminalidade que existia lá dentro, pelas pessoas que frequentavam, mas principalmente por conta das pessoas que existe uma coisa que é bem importante lembrar, que até 1960 e não, peraí, até 1961, 62, em Nova York e nos Estados Unidos, nos países, nos estados que compõem os Estados Unidos, era crime as homossexualidades. Então, só 7 anos depois, né? 7 anos que é um espaço super curto, um período super pequeno, e que apesar de já ser legalizado, já ser legalizado levando em consideração toda a questão do que tem de legal nisso, legal no sentido e na concepção da lei, essa questão da liberdade das homossexualidades, mas era legalizado na lei, mas a lei não funcionava, digamos assim. Então, a polícia invade o bar Stonewall, nas famosas batidas policiais, que no Brasil também aconteciam, mais especificamente para prender as travestis, mas isso aí é uma outra questão. E aí, nessa invasão que eles prendiam as pessoas, decidiram que nesse dia ninguém mais ia aguentar o que vinha acontecendo, né? Todas as violências, as repressões que eram comuns. Então, é nesse dia, na madrugada do dia 28, do dia 27 para o amanhecer do dia 28, que principalmente as travestis se revoltam e elas tomam a iniciativa de começar a se defender e a lutar contra essa repressão da polícia. E a partir desse dia, assim, no dia seguinte o bar reabre e aí a polícia volta novamente e aí a coisa vai tomando de conta, né, de Nova York, essa defesa e essa luta pela liberdade. E aí esse movimento, essa luta começa a ganhar um movimento organizado, digamos assim, que tantas pessoas LGBTs que eram marginalizadas, que viviam nas ruas, que, enfim, por várias questões, eram marginalizadas,
começam a se organizar nos movimentos e começam a fazer passeatas, e aí essas passeatas começam a ser aderidas pelos trabalhadores e trabalhadoras, que também eram pessoas LGBTs. Então, é um movimento que marca o início das organizações, das movimentações das pessoas LGBTIs em defesa de suas existências, digamos assim. Então, Stonewall é um espaço, é um marco histórico extremamente importante para a gente pensar a partida, a contrapartida desse início, né? Tem várias questões que a gente precisa conversar sobre essas questões de Stonewall, porque elas reverberam em todo o mundo, né? E aí cada país vai se organizando de suas formas para tentar se organizar e conseguir, digamos, uma liberdade que ela vá além da lei, né? Tem algumas coisas, por exemplo, quando a gente vai pensar dessa legalização na concepção da lei. Em Nova York, a partir do ano de 1961 ou 62, não estou me recordando agora. Mas quando a gente pensa em Brasil, a homossexualidade ela deixa de ser criminalizada ainda quando o Brasil é império. Mas é dentro do Brasil que mais se mata pessoas LGBTs no mundo. Então, essas questões de leis que ocorrem em Nova York, elas precisam ser entendidas e estudadas. Por quê? Porque a concepção da lei ela não foi o suficiente para criminalizar a LGBTfobia, ela não foi o suficiente para, digamos, causar uma liberdade, uma oportunidade de acesso a essas pessoas LGBTs, né? E eu acho que é mais ou menos isso, assim. Stonewall, deixa eu botar aqui só para poder me recordando das coisas. É super importante lembrar que a partir, por exemplo, um ano depois, na mesma data, em 1970, no dia 28 de junho, começam a se organizar as primeiras paradas LGBTs de Nova York, que com a presença principalmente de travestis. Eu não sei se na época já se usava esse termo transexuais, mas se falava muito em drag queens já. Então elas eram as pioneiras no movimento, elas eram quem sempre estavam nas organizações, mas quando se colocavam na hora das manifestações de tudo, elas eram sempre jogadas para trás pelas pessoas homossexuais, principalmente, né? Eu acho Isso. que Eu acho que o, tem um apontamento a partir dessa, para a gente poder construir um diálogo, né, que é pensar quem esteve à frente dos movimentos, né? E daí, para a gente poder colocar, ler o comentário que estão colocando aí, Lu, enquanto eu vou falando aqui, estou você acha que acompanhando. como o Lu colocou sobre a organização dos movimentos. Se vocês percebem no nosso cartaz, a gente utilizou uma fotografia, né, é desse período também de Stonewall, que tem essas duas pessoas, né, na fotografia, que uma é a Marsha Johnson, para quem não a conhece, e a outra é Silva Rivera, né, que foram duas pessoas super fundamentais e importantes para a construção dessa manifestação, para a construção do movimento LGBT ali nos Estados Unidos, né? Então, eram pessoas marginalizadas, periféricas, eram pessoas pretas, eram travestis latinas. Então, assim, toda essa população que era marginalizada foi que realmente organizou essas manifestações, né, para poder, enfim, combater a violência policial que estava muito alta nesse período nos Estados Unidos, né, que na realidade isso aí já é uma coisa recorrente de outros países também. Se a gente for recorrer ao percurso histórico, a gente vai, por exemplo, achar, além das primeiras manifestações e organizações LGBTs, mas a gente vai achar meio que a, já outros modos e práticas de manifestações. Né? Por exemplo, na Alemanha, em 1869, né, já surge uma das primeiras manifestações, que é uma das minhas,
vendo aqui uma das pesquisas que eu tinha já feito há algum tempo, que, por exemplo, eu e o Lucas defendemos o TCC semestre passado, ano passado, né, 2019. E daí a gente fez uma pesquisa, um levantamento de dados, uma pesquisa biográfica, histórica, né, para poder compreender a organização desses movimentos e como se fundou, né, e tal. E daí, dentro dessa costura, eu encontrei alguns dados que é antes da Segunda Guerra, né? Antes dos campos de concentração nazistas também, que foi um dado e um fato histórico assim muito importante para a gente pensar o princípio dessas opressões, né? Enfim, assim, como se estruturou tudo isso, meio que legalmente, dentro dos parâmetros de leis, né? E daí tem um médico, que é o Magnus Hirschfeld, que ele escreve uma carta, né? Uma carta aberta contra... deixa eu achar aqui escreve uma carta ao ministro da Justiça escrevendo a história do exame racional da homossexualidade, argumentando que o Estado não tem por que meter o nariz nos dormitórios dos seus cidadãos. Então, a partir disso, ele vai criando outros mecanismos, né? Ele, em 1919, ele chega a fundar o Instituto de Ciência Sexual, né, em Berlim. Só que aí, em 1933, já começam começam as repressões nazistas, né? Então eles destroem esse centro e começam, enfim, a levar judeus, lésbicas, prostitutas, negros, os homossexuais para os campos de concentração. Estima-se, assim, minimamente que mais de 100 mil homens foram acusados de homossexualidade e foram para os campos de concentração. Então, assim, para a gente entender a complexidade e a crueldade, né, do humano em oprimir, em menosprezar, em invisibilizar, né, em marginalizar essas pessoas tidas como não normais, né, que não são os corpos normativos, que não estão dentro da norma, dentro da heteronormatividade, na cisgeneridade, na brancura, né, do que se encaixaria como padrão. E daí eu acho que isso começa a reverberar em outros espaços, né, Sim, até chegar em Stonewall, né? exatamente. Tem E, uma coisa e bem interessante que eu falo, eu não sei se as pessoas conseguem perceber isso. Eu vou já ler a mensagem que a pessoa postou aqui, fazendo uma pergunta sobre o filme Stonewall. É, quando tu começa a falar sobre as coisas que aconteciam antes de 1960, é bom enfatizar que essas já existiam estudos, pesquisas realizadas não por pessoas LGBTs, até porque essas pessoas, as oportunidades que elas tinham, não possibilitavam elas a quererem tratar sobre esses assuntos. Então era muito difícil você, por exemplo, saber que existia um gay pesquisando sobre sexualidade. Mas já existia pesquisa sobre sexualidade com o intuito de entender, já entendendo como uma patologia, né? Então existia o estudo pela medicina, pela psiquiatria, pela psicanálise, pelas questões de direitos, de leis e tal, mas tudo com o intuito de patologizar ou de criminalizar. E é justamente essas questões que vão contribuindo para uma consolidação da homofobia, né? Que vai criando, colocando essas pessoas totalmente nas fronteiras, né? Assim, nas marginalidades. E é a partir das questões que vão ocorrendo, porque, por exemplo, quando a gente pensa que até 1962 era crime em todos os Estados Unidos a manifestação das homossexualidades, eu não vou nem dizer somente da homossexualidade, a manifestação também é, é muito absurdo, porque é no período também que o movimento negro está se organizando, é justamente nesse período que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela estava sendo colocada para fora de uma escola, que ela estava tentando estudar, uma criança, eu e, não e recordo também, mas eu sei o fato. o caso, né? Pois são muitas situações que a década de 1960 e 70 elas vão ser divisoras de águas, assim, de quando as pessoas começam a se posicionar, de quando elas começam a construir-se e elas começam a ingressar em espaços que são privilegiados e é a partir daí que começam a surgir outras pesquisas
E essas pesquisas elas já vão começando a trazer um novo olhar sobre as questões da sexualidade, que não só o olhar da patologia, o olhar da criminalidade, essas questões, Isso, né? isso é muito importante. Aí eu acho que ele coloca aquilo, para a gente poder já entrar nessa pergunta, para a gente poder falar um pouco da marcha e da Silvéria. É, Lucas, você já assistiu o filme A Revolta de Stonewall, onde o orgulho começou? Se sim, você acha que o filme retrata, de fato, o momento? Acho que ele quer dizer do momento, do período que fala, né? Tu quer falar um pouco? pronto. Eu não assisti Aí esse ele filme. bota, aí ele bota embaixo, Lu, porque o filme traz a ideia que foi um homem gay que tomou a iniciativa, Pronto. como sempre. Foi ótimo ele ter feito essa Achando que inventou a roda. não na segunda parte, né? Porque o filme traz a ideia de que foi um homem gay. Gente, a sociedade, ela foi organizada por homens para homens. Por máximo que essas pessoas fossem homossexuais e elas fossem marginalizadas, elas continuavam sendo homens, como nós. Apesar de sermos gays, continuamos sendo homens. E a gente, enquanto homem que vive numa sociedade que é preparada para nós, a gente vai ter privilégios. E era uma coisa que eu estava raciocinando e tentando formar um pensamento há pouco tempo, porque tudo que a gente vai fazer pesquisa sobre o movimento LGBT, existe documentação imagética, de fotografia, de vídeo e áudio, mas tudo isso você vê que essas imagens são a partir dos ou para os gays. Então, tudo assim chama muita atenção para a letra G do movimento. Mas por que que isso acontece? Porque mesmo sendo pessoas marginalizadas, eram pessoas minimamente que já tinham acesso, que tinham oportunidades. Então, eram essas pessoas que estavam tendo a oportunidade de registrar essas situações, esses acontecimentos. Então, quando elas estavam registrando com seus olhares masculinos. Então, eram homens que estavam registrando a história de outros homens. Então é por isso que a Marsha P. Johnson ela fica marginalizada, é por isso que o crime dela nunca foi solucionado, é por isso que a Márcia não, Silvia Rivera, ela Vera. Silvia Rivera, ela faz um discurso super importante que é um filme que a gente indica, né? Tipo, acho que eu e Van der Alisson e os outros do Bichord a gente indica, que é o da Marsha P. Johnson, que eu acho que é mais interessante para compreender a história do movimento LGBT em Nova York do que ocorre em Stonewall, do que as outras narrativas que são contadas por homens a partir de suas perspectivas gays, né? Isso, concordo. Deixa eu E ver o que é. daí o Lucas e o Vitor colocam essa indicação do filme da Marcha do Netflix. Então, quem tiver a oportunidade de acessar a Netflix ou puder baixar ele por outra plataforma, tenta ver esse filme que vai trazer um pouco, né, sobre uma outra perspectiva, uma outra realidade do que foi o movimento LGBTI, né, a construção. Principalmente pensando nessas centralidades que foi a Europa e os Estados Unidos como os grandes criadores de tudo, né? Então eles conseguiram de alguma forma fantalizar, enfim, trazer uma outra narrativa, embranquecendo os movimentos, né? Higienizando os movimentos. Então eu acho que o momento de agora é começar a repensar essa construção histórica, né? Enfim, começar agora realmente a analisar quem foram essas pessoas, quem foi que construiu esse movimento. Então, por isso que é super importante a gente nunca esquecer, né? Nunca esquecer da Marcha e da Silva, porque elas foram duas travestis que lutaram muito pelos direitos transgêneros no período, né? Então, assim, elas são a ponta de lança. Elas chegaram a fundar uma casa é, que quem também assistiu Paris Burning, que inspirou o filme Pose, né? Quem também tiver acesso ao Netflix, dá uma olhadinha nessa série, vai poder compreender um pouco como se deu a organização dessas casas, né? Dessas pessoas e vai trazer uma realidade, né? Essa semana foi lançada no Netflix a gente fazendo uma propaganda gigantesca do Netflix aqui, né? Mas enfim, é a plataforma que acho que as pessoas têm mais acesso no momento, né? Mas também tem esses filmes lançados na internet, né? Foi lançado um documentário chamado Revolução. Eu acredito que o nome é esse, Revolução. Eu assisti esse documentário ontem e eu fiquei muito passado, assim, e muito encantado
na realidade, que ele vai falar um pouco sobre como o cinema apresentou, né, as trans, travestis, né, no mercado hollywoodiano. Então, elas fazem uma crítica ao cinema, então aponta vários filmes, inclusive elas criticam o filme do Stonewall, que está no Netflix também. Elas fazem uma crítica a esse filme, porque realmente não foi daquele jeito que ocorreu, né? Existem outros fatos que, enfim, eu não sei por que as produções cinematográficas ainda insistem em fazer isso, né? Mas aí elas trazem uma discussão, uma crítica sobre a representação das transexuais e travestis no cinema hollywoodiano. Então elas apontam vários filmes, assim, desde o primeiro filme, com primeiras representações, até chegar agora. Então vale muito a pena ver esse documentário. Quem não viu, foi lançado essa semana, então é novinho, fresquinho. Então, assim, tem uma galera muito massa, tem várias gatas que arrasam. Muito, muito, muito. Elas ainda problematizam, por exemplo, os homens que fazem papéis de trans, né, dos vários Oscars que são ganhados de filmes de trans feitos por homens cis. Então, assim, tem um diálogo muito bom esse documentário. Então, quem tiver a oportunidade depois de assistir e ver, assiste. E elas também pontuam a Masha, né, Eu tava e a assistindo Silvia. o filme da Então, Marcha, vale super a pena. porque eu Aqui tem acho que é uma pergunta, Luiz? Não, tá eu meio. tava Pode ir assistindo falando, né? Eu vou ler. o filme da Marsha P. Johnson hoje, porque eu acho que ele consegue trazer várias questões que a gente não consegue ter acesso nos escritos que existem publicados nas revistas enfim, blogs, essas coisas, falando sobre o caso Stonewall. E teve uma passagem que eu achei muito interessante, porque na verdade é uma mulher uma mulher trans, inclusive, que está tentando, já está perto de se aposentar, e ela começa a fazer toda a pesquisa sobre o que foi que aconteceu com a marcha para tentar chegar uma possível identificação do criminoso que assassinou a marcha, né? E aí, no período que está sendo gravado, vai acontecer uma audiência de uma outra mulher trans que foi assassinada. E essa pesquisadora, que é de um grupo de combate à violência lá de Nova York, ela vai para a audiência e na saída ela se encontra com um homem gay já de idade, assim, acho que ele deve ter uns 50, 60 anos, e ele começa a falar de como acontecia na época, na década de 60, 70, mais especificamente 70, né? Porque como já é no final da década de 60, que é 69, então as coisas começam de fato a se consolidar de forma organizada a partir da década de 70. Então ele começa a falar, ele faz uma coisa que eu achei muito incrível, por ele ser um homem branco, tá fazendo essa análise, é que ele diz: cadê o movimento gay? Né? Porque nessa época todo mundo gritava pelo movimento gay, não existia a nomenclatura LGBTIQIA+, perere, brará, brará, né? Era o movimento gay, então era power gay, tudo era relacionado ao movimento gay, porque como é uma palavra que tem tradução ali, LS. ela meio que entendia-se como uma palavra que pudesse abarcar, né, todas essas pessoas LGBTs, né, que a gente hoje entende que não dá. Então, Isso. ele faz essa análise que é de perguntar cadê as pessoas que estavam no movimento gritando pelo poder gay, porque na primeira oportunidade que, por exemplo, que deixou de ser crime, que o casamento passou a ser legal entre pessoas do mesmo sexo, as pessoas privilegiadas que só queriam o direito de se casar, elas foram embora. Elas não estavam mais no movimento gay de Nova York, elas só aparecem em movimentos que causam grande visibilidade. Então, por exemplo, ele pergunta, cadê essas pessoas? Eles entendem que tudo está solucionado e o T? O T não está com suas questões resolvidas. Então ele começa a pontuar as questões de travestis e transexuais. Então eu acho que é um Isso. filme que ele vai mostrar, e o Victor colocou uma coisa bem importante aqui, que a Silvia Rivera, no documentário, ela fala que ela foi a primeira pessoa a jogar um coquetel molotov na polícia. Vocês têm noção do que é isso? Você afrontar a polícia? Então foi tipo uma mulher trans que teve a iniciativa de jogar o coquetel Molotov. Então, para mim, é nesse jogar desse coquetel Molotov que começa o movimento LGBT no mundo, que começam-se as organizações, né, o confronto à polícia.
E ele começa justamente com uma mulher trans. E a Marsha P. Johnson, ela já chega causando o fuzuê também, já chega virando os carros, já chega fazendo, enfim, jogando pedra na polícia, porque o movimento é isso. Ou você dizia um basta, ou então você ia continuar, porque a polícia chegava e nessa época, eu nem sei se eu já falei isso, mas apesar de a homossexualidade ela já não ser mais criminalizada, em 1969, que foi quando aconteceu o Marco de Stonewall, ainda era crime a travestilidade, como se chamava de acordo com a lei, que eu fui pesquisar sobre isso. Então, existia na lei nova-iorquina um ponto que tratava sobre a travestilidade, que era considerado homens que se vestiam de mulher, e isso era crime. Era crime um homem se vestir de mulher, e eles resumiam toda a transexualidade, todas as questões das travestis transgêneros, como um homem vestir-se de mulher, e isso era crime. Então, eram essas pessoas que estavam dentro de um bar com as suas formas de existência, que eram mulheres ou então drag queens. E são essas pessoas que iniciam o movimento LGBT no mundo. Que a gente sabe que as narrativas elas não contam dessa forma, né? Exatamente. O Elton colocou aqui, muito bem pontuado, juntamente com o Lucas, com o Lucas não, com o Elton, tô dislexa hoje, bem, cadê? É, os gays roubaram o protagonismo quando escreveram sobre, eu concordo plenamente, né? Depois o Elton coloca, Paco diz, as gays tomaram os megafones. Exatamente, né? Existia uma classe, um movimento, né, que não era o mesmo movimento dos que estavam marginalizados nas periferias, né, porque aí que é importante entender a interseccionalidade. Né? A gente não está falando só das bichas, mas aí de que contexto elas se encontram, né? E quem é que está contando a história por quem? Né? No caso, não era ali os fatos São de quem disputas realmente viveu, mas um olhar de quem se apropriou daquela manifestação e escreveu isso na história, né? Que aí começa a reverberar, que eu acredito muito, porque tem como fazer umas conexões por conta das datas, por exemplo, com a vinda do James Green, do Peter Fry ao Brasil, né? Quando surge o Lampião da Esquina. Então, assim, é ainda um período muito próximo a tudo isso, né? Acho que a gente já poderia e a gente já está em 35 minutos, já poderia ir adentrando também um pouco no Brasil, né? Porque acho que se eu precisar fazer mais uma live, faz mais um pedacinho, porque tem a das 8, né? E daí, como o Lucas colocou, a partir é, da revolta de Stonewall, né? Então, assim, como um marco que explode, então sai noticiário em todos os jornais, o mundo todo vê essa revolta e essa manifestação. Então, isso, de certo modo, começa a encorajar, né, a dar um pouco de liga ao movimento em outros lugares no mundo, para que as pessoas também começassem a se organizar, a se movimentar, né? É, e também aqui nas pesquisas, por exemplo, a primeira marcha da libertação nos Estados Unidos é em 70, né? 1970. E a partir da internacionalização, né, do ativismo LGBTI, começa a surgir as primeiras marchas em outros lugares do mundo, né? Por exemplo, em 1990 acontece a primeira marcha do orgulho na África do Sul. Em 93, em Israel, né? E até que chega e em 97 apenas no Brasil. Então, assim, tem um tempo para que isso reverbere e que chegue no Brasil. Daí a gente chega, né, no Brasil, como é que o Brasil se organiza em meio a tudo isso. Né? Quando os movimentos do Brasil começam a se organizar, é no período ainda ditadura. Né? Então, começa ali 64, 85 é a ditadura, e já nesse período os movimentos começam a se organizar aqui no Brasil. Né? Então, eles se reuniam em guetos, em locais fechados, porque isso não era meio que ainda, como é que eu posso dizer? Não era possível, né? Por conta, enfim, das infrações que existiam ainda por conta, por exemplo, era ainda era patologizado, então, assim, existiam as repressões policiais, então, assim, existia vários contextos por que esses grupos eles eram escondidos, né? Só que daí começam a surgir, né, as primeiras organizações
desses movimentos. Eu vou fazer um apanhado bem geralzinho, o Lucas também pode ir complementando comigo, da construção do movimento no Brasil, né, que começa a se organizar, né, devido à repressão da ditadura militar, que É, é, né, quem está de acompanhando, 64 a 86. pronto, para quem está Isso. acompanhando a divulgação dessas lives, conversas que a gente está organizando, é, a gente escolheu alguns movimentos que eles estão tanto ligados ao artivismo, né, no contexto da arte, porque quando a gente pensa, por exemplo, que Stonewall foi o início, ele é o ponto inicial que contribui para que vários países do mundo, seus trabalhadores, classe trabalhadora, classe artística, enfim, todas as pessoas possam ir minimamente se organizando. Então, no Brasil, começa a se organizar ou minimamente se apresentar como já um ativismo mesmo, são os Dizzy-Croquettes, que é o quê? De 1972 a 1976, né? Que é um grupo que cria um grupo de teatro e tal. E a partir dessa década que começa, mais ou menos, no Brasil, a Lua, se que falhou um falar pouquinho. de educação. Lu, Oi, aqui deu uma falhada, mas voltou. pronto. Mas deu para compreender? Não, muito pouco. Falou dos Discoquetes e aí falhou. Pronto, porque é justamente com o movimento que os desenvolveu no teatro, né, que começa. Eu não sei, eu não sei se está Gente, travando. É aqui ou vocês falando com o Wanderson. dá um hello aí, que deu uma travada aqui geral, mas aí voltou já aqui. Pronto. E eu nem sei se travou comigo ou se Eu acho travou que com o voltou, Wanderson. Lu. Tu tá travado? Pronto, era só para falar sobre isso, assim, que no Brasil o primeiro movimento que vai surgir é nas artes com os Dizzy-Croquettes num grupo de teatro, né? Eu vi algumas coisas Isso. aqui que eu acho que a gente pode, se tu quiser falando sobre a partir do continuar. Tá travando. O pessoal tá falando que tá travando. Fala alguma coisa, Bija, pra saber se tu tá aí, viado. O Delu tá travando, eu vou dar meio que prosseguimento aqui, porque a gente tem pouco tempo, né? E daí começam a se organizar os primeiros movimentos aqui no Brasil, como o Lu coloca, né? E as manifestações artísticas também, nesse período, começam a colaborar, né? Começa na produção, né? Coquetes, ele é um grupo desse, né? Os Coquetes era um grupo formado por 13 homens que se travestiam, né, de caráter bem reverente, fazia apresentações, né? E eles foram impedidos nesse período da, da ditadura, tiveram que ser exilados, foram para outro país, não ganharam um nome, um corpo maior, depois voltaram para o Brasil. E daí, após os Desicoquetes, então começam a surgir outras organizações, né? No caso, por exemplo, começa a ter aí o Lampião da Esquina, que é um jornal que é fundado por alguns pensadores, escritores do período, como João Pedro Trevisan, Darcy Penteado, Agnaldo Silva, João Antônio Mascarenhas, o Peter Fry, né, que é um professor americano, mas que está Né? aqui no Brasil. Então, essas pessoas elas foram desenhando meio que, né, o que era, nesse período, o movimento LGBTI. Né? Então, surge E em 70 o Lampião na Esquina. Quer falar alguma coisa? não, porque assim, só uma coisa, assim, só um adendo, que quando a gente pensa no movimento LGBT, é preciso pensar no que tu falou, tanto na questão da interseccionalidade,
quanto na questão de como é que se constrói a sociedade, nessa questão de hierarquização, sobre quem é que tem acesso, essas coisas todas. Então, porque isso vai reverberar no movimento. Então, por exemplo, quem era que tinha acesso a estudo, a ingressar na universidade, quem era que tinha acesso, enfim, a trabalho, todas essas questões. Então, por exemplo, quando você vê o Lampião da Esquina era composto somente por homens. Porque esses homens eram homens estudiosos que tiveram a oportunidade de entrar na universidade, de se graduar, de serem pesquisadores, jornalistas, enfim, de se construírem, né? Eram os Era intelectuais, né? intelectualmente. Exatamente. O Agnaldo Silva, hoje, ele é o quê? Um grande escritor de novelas da Globo. Então, por exemplo, foram essas pessoas que construíram o movimento, que contribuíram para a construção do movimento LGBT no Brasil, né? Isso. Então, E- só eram os dois, né? Enquanto as Então tem travestis estavam fala, Enquanto as travestis, as transexuais, elas estavam na rua tentando se sobreviver e ganhar a vida de outra forma, né? exatamente, exatamente. E daí, após o Lampião, né? Deixa eu olhar aqui. A gente vai já conversar um Começam pouquinho mais. começam a surgir outras repressões, né? Nesse contexto lá em São Paulo, né? Em 13 de junho de 1980, 1.000 manifestantes se reúnem na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo para protestar contra a violência à população LGBTI, a truculência dos policiais que tinham como alvo, né, os gays, lésbicas e travestis na Operação Limpeza do delegado Richetti, que foi uma ronda que ele fazia repreendendo todo mundo que estivesse na rua, né, isso era uma lei que tinha, então saía prendendo todo mundo. Né? Então daí começam a se organizar as primeiras manifestações, né? E em 19 de agosto de 83, quando o grupo de ação lésbica feminista e o grupo lésbico feminista foi repreendido pelo dono do Ferros Bar, que era um bar que existia em São Paulo, né? E elas foram repreendidas por distribuir um livreto, um jornalzinho chamado Xana com Xana, né? Que era um fanzine que problematizava desde a perspectiva progressista, revolucionária e feminista de questões relacionadas à população lésbica. Então, essa proibição, ela resultou numa manifestação de ocupação nesse bar. Então, esses pontos é meio que considerado como um stonewalling brasileiro, né? Assim, alguns textos é publicado dessa forma, como esse período foi a revolta do Brasil, foi esse momento do stonewalling brasileiro, né? Que foi o marco de luta. Então, dia 19 de agosto, né, comemora-se o Dia do Orgulho Lésbico, em São Paulo e depois ele se torna uma comemoração nacional devido a essa manifestação, né, do grupo feminista, lésbico feminista, com o Xana com Xana. E não é todo mundo que conhece, as pessoas conhecem mais o Lampião e desconhecem o Xana com Xana, né? Então, assim, a gente tem que começar realmente a perceber as outras narrativas e as outras expressões que existiam nesse momento. E a partir daí, foram começando a se a criar, porque a gente é pouco tempo, eu vou só pontuar assim bem rápido, né? Algumas outras manifestações. Em 79, cria-se o Grupo Somos, que foi a primeira organização, né? E eles participam de algumas reuniões na USP, provocando outros. Eu estou olhando aqui o tempo, a gente tem 15 minutos. Provocando outros, outros grupos a se organizarem em São Paulo. Né? E eles atuaram também em um comitê em defesa ao Lampião da Esquina. E daí depois, em 80, surge o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. Em 85 surge a Casa de Apoio Brenda Lee, né? Que eram pensadas por travestis. Em 92, a Astral, e começa a surgir outros, né? A BGLT, outros grupos, né? Que começam a se organizar no Brasil inteiro. Só que, e daí, a partir dessas organizações, dessas lutas, né, começaram-se a reverberar, né, a partir desse processo de luta, né, as conquistas que esses grupos eles iam meio que intervindo, né, com ações, com manifestações, né, juntamente
com os outros movimentos, né? Então, assim, é bastante importante pontuar, né, a organização desses grupos, né, do movimento negro, do movimento lésbico, dos outros movimentos que começam a somar juntamente com essas outras linhas de combate, né? Não somente os gays, homossexuais, as lésbicas, enfim. Mas aí começa a surgir esse tecimento de redes, né? É, existe, lógico, várias críticas a se pontuar dentro das organizações e movimentos de quem é que está dentro dos movimentos, né? Hoje a gente começa a pensar muito quem são essas pessoas que estão dentro desses movimentos, né? O que é pautado no movimento. E daí eu fiz uma retrospectiva bem rápida de algumas conquistas, mas eu acho que não vale pontuar pelo fato do tempo, porque a gente também tem uma live às 20 horas. Mas aí, por exemplo, a gente tem mais ou menos 43 anos de movimento organizado, não é isso, Lu? E, Aqui no e eu Brasil pontuei aqui, começa, pode dizer. aqui no Brasil começa em torno disso, a partir da década de 80, né? Então é o quê? 80, 90, 2000, é 40, tem menos de 50 anos, porque Stonewall fez 50 anos há pouco tempo. Isso. Então, daí, ó, eu pontuei aqui, né, na linha histórica de conquistas que o movimento LGBTI consegue para a população LGBT no Brasil, né, que são muito poucas, considerada o tempo, né, que a gente tem, né, e daí a gente pode colocar, por exemplo, outros exemplos, como o movimento feminista, o movimento negro, né, o quanto que essas organizações vêm combatendo e o quão tardios são a a volta, né, o retorno disso enquanto conquista de existir e de ser. Né? Mas aí, por exemplo, a gente começa em 85, quando o Conselho Federal desconsidera o homossexualismo, né, como patologia, como distúrbio, ele desconsidera. Em 90, a OMS retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Né? Em 97, o Conselho Federal de Medicina legaliza a redesignação sexual. Somente em 2008 é que o SUS começa a oferecer essa cirurgia de redesignação sexual. Em 2010, em 2009, o nome social, né, o SUS disponibiliza no meio do seu do seu cadastro lá, o nome social apenas em 2009. Em 2010, a adoção homoafetiva, né, para casais. 2011, a união civil aprova a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. E isso é em 2011, né? Em 2013 tem que ser revogado outra lei, por exemplo, obrigando os cartórios a fazer os casamentos, porque eles estavam negando e proibindo que as pessoas casassem, né? Então surge essa lei que obriga a não proibição, a não negação do casamento LGBTI. É a Em mesma coisa 2016, agora. como é? É a mesma coisa que estava acontecendo agora com a questão da doação de sangue, porque foi legalizada a doação de sangue por pessoas LGBTs e somente o estado do Ceará não colocou nenhuma imposição, enquanto os outros estados estavam se negando a Isso, aceitarem a doação de sangue, né? exatamente. Só para poder fechar aqui a ordem cronológica, né, em 2016, o reconhecimento social e identidade de gêneros nas autarquias públicas federais, então, assim, todo o âmbito federal, né? Em 2018, somente, a despatologização da transexualidade. Então, assim, olha o tanto que a gente ainda tem que lutar para que comece, né, reverberar alguns frutos. Em 2018, ainda, tem a alteração do registro civil, onde autoriza a modificação do nome, né, e gênero de pessoas trans, independente da cirurgia de resignação. Em 2019, somente em 2019, é que acontece a criminalização da LGBTfobia no Brasil, né, que determina que a LGBTfobia seja criminalizada pelo mesmo mecanismo de lei do racismo, né, inafiançável, imprescritível e até 5 anos de prisão. E somente esse ano, em 2020, é que o STF derruba a restrição que proíbe a LGBT de doar sangue. E mesmo assim ainda está, né, nessa discussão, porque alguns estados estão ainda impedindo, né, e o Ceará
Isso estão exatamente para você ver, né, o tempo de luta e as reverberações de conquistas que a gente tem. Para você ver o quanto que é tardio essas organizações. Daí a gente tem aqui mais ou menos 9 minutos, aí eu não vou me ater muito a Quero só fazer um falar, comentário, enfim, mas de eu queria movimentos. A gente pode agora tecer alguns diálogos e vocês podem ir mandando algumas perguntas. Pronto, Van, eu quero só fazer um comentário, mas eu queria que tu pudesse responder, se for possível, é o comentário que Luan fez lá em cima, tá? Mas eu queria só chamar a atenção por uma coisa que eu já falei e que fica mais visível ainda a partir dessa tua fala, porque, por exemplo, quando a gente pensa que os Estados Unidos descriminalizou as homossexualidades em 1962 e em 1969 já se estavam acontecendo o início das movimentações, no Brasil, eu achei aqui nas minhas anotações, que a descriminalização da homossexualidade ela ocorre quando o Brasil ainda é império, em 1830, que a homossexualidade no Brasil, as homossexualidades no plural, no caso, ela deixa de ser criminalizada. Então, por exemplo, a gente só consegue se organizar, a gente só começa a se movimentar a partir da situação que ocorre em outro país, em outro continente, né? Então, por exemplo, é tão tardia a situação que, apesar de a gente ter sido um dos primeiros países do mundo a descriminalizar as homossexualidades, nós só vamos se movimentar depois que outros países começam a se movimentar, né? E aí a gente Isso. precisa, mesmo com a questão de vários direitos que a gente consegue adquirir nesses anos de luta, a gente precisa fazer essa análise, porque, por exemplo, apesar de nós sermos os primeiros que descriminalizou, mas também nós somos o primeiro lá, um dos primeiros nos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, por exemplo, tem países que ainda é crime, tem países que a criminalidade ela é penalizada com a morte, né? Penalidade de morte, mas o nosso país continua sendo um dos que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, as questões das leis, as concepções que se organizam nas leis, elas não são efetivas e elas não garantem os nossos direitos, né? Não. Como a questão do racismo, por exemplo, pensar o racismo no nosso país. É um crime inafiançável, é, é, e a lei, ela é tão. Você vai ler, é incrível as leis contra os racismos. Só porque quantas pessoas são presas por racismo no Brasil? Quantas foram, né? Quantas são? Quantas foram, né? Então, fica muito nessa questão, por exemplo, a lei existe, mas a lei não é aplicada. Não é É aplicado. isso. Exatamente. O que travou o teu de novo. Então, aí vocês estão vendo algo que travou, paralisou aqui um pouco. Tá aí, Lucas? Gente, eu só vejo, na verdade, eu não me, é porque eu não sei o que é a questão da internet. Ai, Vão dando sinal, minha gente, se eu tô caindo. mas tem que lembrar também que um dos agravamentos para a demora de começar o movimento aqui no Brasil foi a AI-5. Exatamente. É É, porque é tanta coisa para pontuar que a gente acaba meio que passando. Mas aí só complementando o que o Vitor colocou aqui, voltou. né? Tem uma anotação aqui que diz, né? A implementação do Ato Institucional número 5, o AI-5, em 68, mesmo não estando em vigor, indicava como a ditadura usou leis para descriminalizar o homossexual. E daí a gente tem apenas 2 minutinhos para poder, né, encerrar. A gente pode, acho que, voltar em outra, né, Lu? Para poder a gente finalizar. Mas, por exemplo, Sim. tem um livro muito interessante que é esse aqui, que é Homossexualidade da Opressão à Libertação. É um livro muito barato mesmo, assim, é uns R$ 14. E ele traz um apanhado de alguns países, né, como Estados Unidos, Cuba, União Soviética, Estados Unidos, a origem da opressão homossexual. Então, assim, é bem bacana
para a gente poder compreender um pouco dessas opressões, né? E ele destrincha bem direitinho aqui no Brasil. Daí a gente tem somente 1 minuto para poder a gente encerrar essa. A gente pode voltar com outra, só para a gente poder fazer um amarramento, né? Enfim, meio que pontuar algumas questões, fechar, Uhum. né? Você quer pontuar alguma coisa? A gente tem ainda, Não, você tem 30 acho, segundos. eu acho que a gente pode encerrar